Sejam bem-vindos ao Ler é que a gente se entende, uma rubrica sobre leitura ligada à biblioteca do agrupamento de Valdés. O nosso entrevistado é a professora Ângela Silva. Olá! Olá, obrigada pelo convite. De nada. Como esta entrevista é sobre leitura, vamos começar com uma pergunta básica. O que gosta de ler? Essa pergunta é de fácil resposta porque eu gosto de ler tudo que seja possível ler. Desde jornais, notícias, neste momento mais em formato digital do que em papel, mas gosto muito de ler e de estar informada, por isso gosto muito de ler jornais. Gosto de ler histórias de ficção, livros sobre história e também livros mais técnicos, principalmente na área da biologia, geologia e genética também. Costumava ler em criança? Em criança não costumava ler muito, comecei a ler 12, 13 anos, ou seja, na adolescência comecei a ler mais e depois em jovem comecei a ler ainda mais. Tem algum livro que associa à sua infância? Sim, na minha infância, que foi ali na transição para adolescente, comecei a ler e conheci um livro que eu penso que vocês também conhecem, que se chama Uma Aventura, que é da Isabel Alçada. Comecei então a ler este livro que tinha vários livros, não é? Uma coleção de vários livros. É isso mesmo, uma coleção de vários livros. Por exemplo, o primeiro foi Na Cidade, e comecei a ler então este livro e comecei a gostar muito de ler as aventuras da Teresa, das gêmeas Teresa e Luísa, do Pedro, do João e do Chico, e também dos animais Caracol e Faial, que eram dois cães. Como disse que começou a ler mais na sua adolescência e quando era jovem, tem alguma sugestão para os jovens lerem? Sim, eu acho que se calhar vocês conhecem este livro que eu vou sugerir, mas penso que se não conhecem, aconselho a todos os jovens, que se chama Diário de Anne Frank, que é um livro muito interessante e penso que toda a gente e todos os jovens e adolescentes devem ler esse livro. Outro livro que posso aproveitar também para sugerir um segundo livro. Posso. Então é Aventuras de João Sem Medo, não sei se conhecem, é de um autor português, do José Gomes Ferreira. Também aconselho, é um livro de ficção, mas é muito interessante, que penso que será interessante vocês lerem nesta altura e quando forem adultos, se calhar, voltar a ler e acho que vão aprender muito com este livro. E de momento está a ler algum livro? Neste momento estou a ler um livro que comecei a ler no final do verão, ainda estou quase no início, é verdade, não tenho tido muito tempo para ler, e o livro chama-se As Grandes Sociedades Secretas. É um livro que fala dos principais grupos secretos desde a antiguidade até aos dias de hoje, e estou a gostar do que li até agora. Acha que a leitura pode ser terapia? Sim, pode ser terapia. Acho que a leitura pode ser terapia. Penso que no final de um dia de trabalho em que se está cansado, exausto, muitas vezes estressado, e pode ser um momento de descontração. Por exemplo, se for um livro de ficção, penso que pode ser um momento de terapia e de descontração do dia a dia. Porque nos livros de ficção, por exemplo, pode-se libertar dos pesos do mundo real e ir para um mundo fictício em que talvez tudo seja melhor. Concordo. Na sua opinião, ler é importante? Acho que ler é importante e acho que é mesmo fundamental. Primeiro, é importante porque através da leitura temos conhecimento e o conhecimento é muito importante, aprendermos é muito importante. Depois, é importante porque podemos sair da nossa realidade e entrar numa realidade, por exemplo, que não existe, quando falarmos de livros de ficção. Quando lermos livros de história, podemos conhecer o passado, e se forem um passado que não seja muito bom, para não repetirmos os erros do passado. Se forem livros de história de acontecimentos que tenham sido marcantes e importantes, podemos até os repetir.
É importante também a leitura, porque permite viajar não saindo do lugar. Por exemplo, ler um livro sobre uma cidade, sobre um país, conhecemos o lugar sem nunca lá ter estado. Por exemplo, acho muito importante. Podemos viajar sem sair do lugar. E referiu bastantes aspectos sobre a importância da leitura. Tem algum que se destaque mais? Eu acho que o mais importante, não é? Não desprezando os outros que eu disse, mas acho que conhecimento. Acho que ler permite aprender, permite conhecer, e por isso acho que mesmo a leitura permite obter conhecimento. Por isso acho que é o mais importante mesmo. Como diz o ditado, conhecimento é poder. É isso mesmo. Além de gostar de ler, também gosta de contar histórias, e sim a quem as conta. Gosto de contar histórias. Infelizmente não tenho a oportunidade de contar histórias todos os dias. Neste momento, as pessoas que eu conto histórias são as minhas sobrinhas mais novas, de 4 e 5 anos. Quando estou com elas, quando é possível estar com elas, costumo contar-lhes histórias. E como a ler é que a gente se entende, gostava de ler um parágrafo que tenha marcado? Sim, olha, eu vou ler então um parágrafo aqui de um livro que se chama Ética para um Jovem. Temos aqui duas jovens adolescentes, por isso acho que é um livro importante para vocês também lerem. Se calhar ainda é um bocadinho cedo, mas quando estiverem no 10º ano, fica aqui então também aqui uma sugestão, Ética para um Jovem. Vamos então aqui a um pequeno parágrafo. Diz o seguinte: um princípio de base da vida boa, como já vimos, é tratar as pessoas como pessoas. Quer dizer, sermos capazes de nos pormos no lugar dos outros, semelhantes, e de relativizar os nossos interesses para os harmonizarmos com os deles. Se preferes dizer a mesma coisa de outro modo, trata-se de aprendermos a considerar os interesses do outro como se fossem nossos e os nossos como se fossem do outro. A esta virtude chama-se justiça, e não pode existir regime político decente que não pretenda, por meios de leis e instituições, fomentar a justiça entre os membros da sociedade. Acho que é um ensinamento importante. Eu não sei se os ouvintes querem saber, nem aqui a outra entrevistadora, mas eu gostava de perguntar quem é o autor desse livro. O autor é um espanhol que se chama Fernando Savater. Penso que é assim que se pronuncia, não tenho a certeza. Despedimos assim dos nossos ouvintes. Muito obrigada pela entrevista. Até já. Muito obrigada.